Estamos dando prosseguimento ao segundo dia do Simpósio Impu e com muita honra, com muito brilho, que hoje teremos o lançamento de 2 livros. Temos essa honra, essa graça de termos nesta noite memorável o lançamento de 2 livros, assim intitulados Escritores. Gostaríamos primeiramente de convidar os professores, na realidade, do grupo Outra História. Gostaríamos de chamar o professor Antônio Vitorino Farias. À medida que a gente for chamando os professores, podem já se encaminhando para o quadro para deixar a assinatura. É o quadro da fama. Na sequência, gostaríamos de convidar o professor Antônio Iramar Miranda Barros. Gostaríamos de convidar o professor Raimundo Alves de Araújo. Gostaríamos também de convidar, para compor a mesa, o professor Petrônio Lima. Gostaríamos de convidar o professor Reginaldo Alves. Esse é o grupo Outra História. Estarão lançando Nas Trilhas do Sertão, escritos de cultura política nos interiores do Ceará. Outro a lançar um livro, na realidade esse vai lançar 2, né? Que ele participa também no lançamento desse livro. Ele vai lançar um livro Entre o Porto e a Estação, Cotidiano e Cultura dos Trabalhadores Urbanos de Camusim, Ceará, um recorte dos anos 1920 a 1970. Gostaríamos de convidar o professor Carlos Augusto, da Universidade Estadual Vale do Acaraú. O evento está sendo transmitido pela Tabajara AM de São Benedito. Gostaríamos de registrar as presenças ilustres do professor Ivan Corrêa, do Dr. Tomás Corrêa, do professor Francisco Melo, que é membro da Academia Cearense de Letras, o diretor do CVT de Impu, Cícero Jerônimo. E, para mediar esta mesa, gostaríamos de convidar o professor Roberto Galvão, artista plástico e mestre em História. Palavra para o mediador, professor Roberto Galvão, para que abra os trabalhos e dê sequência aos lançamentos destes livros. Liga aí. Bom, boa noite. Olha, é uma honra desmedida. Não sei porquê. Tive a honra de ser convidado para mediar esses lançamentos aqui de livros. Veja, eu vi aqui Na Trilha do Sertão, eu estava vendo, mas é um livro tão envolvente, viu, que eu já li 20 páginas. Depois que cheguei aqui, eu aconselho que vocês se apropriem deles, porque é muito interessante, né? Eu gostaria de parabenizar a todos os envolvidos nesse processo como um todo, nesta ação, digamos, pedagógica, né? De debater essas coisas que serão discutidas ou que estão sendo discutidas aqui, né? E pelo que eu tive contato agora, esses 5 autores que estão aqui estão dando uma contribuição ideológica, né, muito significativa para o pensamento e para a ação historiográfica
do Ceará e do Brasil mesmo. Não é uma coisa simples isso aqui, né? É uma ação política profundamente significativa. Eu vejo assim, porque foge do modo tradicional de ver história. Eu digo tradicional, é tradicional mesmo, certo? Ou do modo antigo de ver história, né? E procura mergulhar numa maneira mais contemporânea e profundamente enriquecedora. Bom, o Vitorino, o Iramar, o Raimundo Araújo, o Petrônio, o Reginaldo, por esse livro aqui, que eu tive o prazer de folhear, estão de parabéns, vocês todos estão de parabéns. E o Carlos Augusto, que é uma pessoa também que tem uma contribuição imensa, pelo menos pelo que eu vejo em Sobral, né? Tem uma atividade incrível, intelectual e política. Política no bom sentido, não é política partidária que eu estou falando, é uma ação efetiva dentro da comunidade. E pelo meu vizinho da direita, não é? O Vitorino. Boa noite a todos. Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos vocês. Obrigado por prestigiar esse momento. Eu vou falar não mais do que 10 ou 15 minutos. E inicialmente queria falar da origem do livro, como surgiu essa ideia desse livro que está sendo publicado agora. Primeiramente, nós aqui, eu, o Iramar, o Raimundo, Reginaldo, Petrônio e o Jorge, que não está presente, fazemos parte de um grupo chamado Outra História, que é uma comunidade de pesquisadores, que começou a ser pensada lá em 2004, quando nos reunimos na calçada da casa do Raimundo e pensamos em fundar inicialmente um grupo de pesquisa. Na ocasião, todos eram estudantes de História, né? Eu me formei em 2002, o único formado, e os demais estavam cursando História na UVA. E por que nós resolvemos fazer um grupo? Porque a gente estava um pouco indignado com a pouca produção. Nós tínhamos produção e temos, né? O professor Francisco Melo publicou mais de 10 livros, tem uma produção imensa sobre a história do Ipu. E nós queríamos continuar fazendo essa pesquisa. Então, o grupo surgiu, nós pensamos em fundar um jornal, né? Um jornal com caráter mais literário e histórico, sem ser noticioso, né? Um jornal mais à cara do final do século XIX e início do século XX. Não era um jornal que queria informar, mas um jornal que queria escrever sobre assuntos de história, literatura e etc. Uma coisa mais, digamos, cultural. E a outra questão era publicar livros sobre a história do Ipu, e todos nós pesquisávamos. Naquele momento, nossas pesquisas estavam começando sobre a história do Ipu. E de lá para cá, o grupo ele teve continuidade, e todos foram fazer pós-graduação. E a maioria de nós está fazendo ainda pós-graduação. O Iramar faz doutorado em História na Universidade do Espírito Santo. O Reginaldo é doutorando em História pela UFC. O Raimundo está preparando um projeto para o doutorado, eu já terminei o doutorado. Então o grupo já deu tantos frutos, né? Gerou pesquisadores, historiadores que pesquisam a história local. Então nós queríamos produzir a história local, e a ideia era produzir livro também. E 10 anos depois, o primeiro livro saiu, que é esse Nas Trilhas do Sertão, Escritos de Cultura e Política nos Interiores do Ceará, que é uma coletânea de 6 artigos que fala sobre a região, o que no início do século XX a gente chamava de Zona Norte. O que era a Zona Norte? Era uma região que ia de Camusim, no norte, cearense, onde partia uma ferrovia, passava por Granja, Sobral e chegava ao Ipu. Então, essa região, a Zona Norte, era ligada pelos trilhos. A ferrovia fez uma ligação entre toda essa
região. E a ferrovia ela foi tão importante para esses municípios que ela gerou um certo progresso. Então, cidades como Camusim, Granja, Sobral e Ipu, eles cresceram muito no início do século XX. A ferrovia chega aqui em 1894. Mas esse crescimento não é apenas econômico, né? A ferrovia ela permitia não apenas fazer mercadorias circular, mas pessoas, ideias, livros e valores filosóficos que chegavam da Europa, no Porto de Camusim, e chegava a toda essa região. Então, por isso o título do livro, né? As trilhas, que lembra não apenas as veredas, mas lembra os trilhos que cortavam, entre aspas, esse sertão. E os escritos são escritos sobre o interior, dando aspas aí, interior do Ceará. Ele fala dessa zona, fala de Sobral, Ipu, Camusim e etc. Mais do Ipu, por sermos pesquisadores aqui da cidade. Então eu penso que esse aqui é um primeiro passo de uma produção que agora virá. Então, esse livro faz parte de uma coleção que a gente titulou Outra História, que é o título do nosso grupo. E ela é uma série, é o número 1. Nós pretendemos a todo ano aqui no simpósio lançar um número. O número 2 já está sendo gestado, e com a experiência que a gente adquiriu nesse primeiro livro, para ser publicado mais à frente. Então essa é a história do livro. De que fala o livro? Eu e o Raimundo organizamos o livro, eu fiz a apresentação, que vocês podem ler depois, e, como eu disse, são 6 artigos, mais 7 autores. O Raimundo assina um artigo com o Reginaldo assina outro, o Carlos Augusto com o Petrônio outro, o Denis, que não está aqui porque não pôde estar, o Iramar e eu. Então, vou deixar para que cada um deles falem dos seus textos e vou apenas tecer algum comentário sobre a discussão que eu faço. Antes da apresentação, eu tento mostrar que o que une nossa produção em uma mesma obra primeiro, o conceito de história que eu creio que seja comum a todos nós. Nós não pensamos a história como algo que traga a verdade do passado. A história é isso, aconteceu assim, pronto. Então, uma espécie de verdade absoluta. Não pensamos a história assim. Mas também não achamos que a história seja literatura, simplesmente. Porque a literatura não tem um compromisso com o passado, nem um compromisso com a verdade. A literatura tem um poder muito grande de imaginar. O historiador também, só que o historiador ele não pode esquecer o seu lugar social. Ele está falando de uma disciplina, que para isso tem que remeter a fontes, tem que ter a prova, tem que ter toda uma operação complexa de análise, interpretação. Então, se eu pudesse resumir o que seria história, seria uma interpretação que é baseada no que o passado deixou como vestígio. Então, a história, para nós, ela não é nem o que aconteceu, como verdade absoluta, mas ela também não se resume a uma mera ficção. Ela está entre essas duas, ela é uma interpretação do passado. Então, o que nós fazemos aqui é interpretar o passado da nossa cidade, por meio de uma análise acurada dos documentos que foram deixados. Né? E por ser uma interpretação, ela cabe críticas. Quem lê pode não concordar e tem o direito de não concordar, e nós achamos bom que se faça críticas e não concorde com o que nós escrevemos. Para isso, você pode pesquisar e interpretar de outra forma. Então, de alguma forma, a história é uma construção nossa também. Nós construímos o passado. Ele não está pronto. Né? Então, essa é uma ideia central que eu tento mostrar na introdução, que é uma questão um pouco... está mais para o iniciado da disciplina. Para o público geral, isso pode até, de alguma forma... a pessoa ficar escandalizada. Mas então o passado é mentira? Né? Então é uma coisa extremamente complexa. Marca aí os 15 minutos, não deixa eu passar não, ok? Então, dito isso, depois a gente vai abrir o espaço para as perguntas e vocês podem nos criticar, cutucar e dizer que não concordam com nada do que a gente escreveu e tudo bem. Então, o texto que eu escrevo,
ele é um capítulo da minha tese que foi abortado. A minha tese tem 6 capítulos e meu orientador pediu: Vitorino, está ficando muito grande, vamos tirar esse capítulo? Então esse capítulo eu transformei ele nesse artigo que é inédito nesse livro. O que eu discuto? Em resumo, o que é a minha pesquisa? Minha pesquisa, eu tento mostrar que no início do século XX, no Ipu, em função da ferrovia, um grupo de pessoas construiu um discurso de que a cidade estava chegando ao progresso. É um grupo de pessoas ligada à elite, ligada ao poder, passou a defender que o Ipu estava chegando à modernidade, que era o conceito central na época. E essa modernidade era dada pelos signos que a cidade tinha, como a estação, como o trem, que era uma coisa nova. E aí a elite do Ipu na época viveu essa fantasia de achar que estava vivendo como em Paris. Eu encontro, por exemplo, um artigo no jornal Correio de Norte dizendo Ipu, uma Paris em miniatura. Olha que coisa interessante, porque eles se achavam, quer dizer, os valores filosóficos, as mercadorias, ideias, pessoas vinham da Europa pelo Porto de Camusim, chegavam ao Ipu, então nós somos civilizados como eles. Então essa parte da população passou a intervir no espaço urbano para construir os signos da modernidade. Aí as ruas foram asfaltadas, os animais que viviam soltos foram presos, as prostitutas não poderiam mais usar o espaço para vender o corpo, o espaço público. Então, a cidade ela foi racionalizada. Então, era preciso construir os signos do progresso. E essas pessoas, e o Eusébio de Souza, que eu falo no artigo, ele construiu uma narrativa do Ipu, falando da história do Ipu, em que jogava para o passado toda essa visão progressista. Então, ele dizia que o Ipu é civilizado, o Ipu é moderno, o Ipu é a cidade do progresso. E para justificar isso, ele construiu um mito de origem. O Ipu nasceu civilizado. Quem civilizou o Ipu foi sua catequista, Joana Paula Vieira Mimosa, uma mulher que ele diz lá que ela, por meio da catequese, ela baniu o que ele chama de raça infecta indígena, e para ele nem negro existia no Ipu. Portanto, o Ipu nasceu civilizado pela ação catequética de Joana Paula de Vieira Mimosa. Então, o que eu tento mostrar é como os valores do presente, aquela ideia de viver numa cidade civilizada, progressista, europeia, fez ele jogar sua expectativa para o passado e dizer que nós somos progressistas, civilizados, modernos, porque nascemos assim. Então, ele construiu uma história em que mostra que o Ipu já nasceu assim. Né? E o que justifica dizer que a cidade é uma cidade do futuro é que no seu nascedouro ela foi civilizada. Então ele tenta esconder nossa formação indígena, não fala nada sobre nossa formação negra e supervaloriza nossa formação europeia, branca e cristã, porque as teorias raciais da época diziam só quem atinge a civilização, o progresso, o desenvolvimento, a ciência, o conhecimento é quem é branco europeu. Portanto, a Joana Paula Vieira Mimosa, que teria fundado o Ipu, ela é branca, europeia, cristã, civilizada, fundou o Ipu civilizado e acabou com a nossa formação indígena. Então ele constrói uma história, quer dizer, ele joga para o passado suas expectativas do presente. Então, na verdade, ele significou o passado. E para encerrar minha fala, quem não sabe, Eusébio de Souza morou no Ipu de 1913 a 1917, aliás, 1913 a 18, foi juiz,